Aurora Vasconcelos entrou no restaurante como se carregasse uma tempestade inteira dentro de si. As pessoas que a reconheciam sussurravam imediatamente, algumas desviando o olhar, outras observando com um misto de curiosidade e medo. A filha do milionário Edmundo Vasconcelos tinha fama de ser impossível, explosiva, imprevisível e incapaz de aceitar qualquer limite. E, naquela noite, algo nela parecia ainda mais intenso do que o habitual, como se estivesse prestes a explodir por dentro. O que começou como uma simples reclamação sobre a demora de um prato virou uma cena que fez todo o salão silenciar. Aurora ergueu a voz, empurrou a cadeira, derrubou um copo de água e encarou o gerente como se ele fosse o responsável por todos os problemas de sua vida. O gerente tentou manter a postura, mas a essência da jovem era dominadora. Ela parecia ocupar todo o espaço, deixando todos desconfortáveis. Sentado discretamente em uma mesa afastada, Edmundo assistia a tudo com o rosto carregado de frustração e cansaço. Ele não conseguia decidir o que o abatia mais, o comportamento da filha, que parecia fugir de qualquer controle, ou o medo de que mais uma vez seu nome estivesse sendo manchado diante do público. Ainda assim, ele permanecia ali, tentando manter alguma aparência de normalidade enquanto observava o caos que não conseguia impedir. Entre os clientes assustados e funcionários tensos, apenas uma pessoa parecia enxergar algo além da fúria de Aurora, Lia Moretti. A garçonete, discreta, quase invisível no ambiente, observava atentamente a jovem. Enquanto todos viam apenas um ataque de nervos, Lia notou pequenas coisas, a respiração acelerada, o tremor nas mãos, o olhar que parecia procurar ajuda mesmo enquanto gritava. Algo estava errado ali, algo que não combinava com simples arrogância. Lia se aproximou devagar para recolher o copo quebrado no chão, e por um instante os olhos de Aurora encontraram os dela. Um olhar rápido, confuso, quase desesperado. Lia sentiu um aperto no peito, como se tivesse acabado de perceber uma verdade que ninguém mais enxergava, e aquela menina rica, tão temida, talvez estivesse lutando contra algo que ninguém jamais tentou entender. E naquele breve segundo, antes que Aurora voltasse a gritar, Lia soube, sem saber explicar porquê, e que sua vida estava prestes a se entrelaçar com a da jovem de um jeito que mudaria tudo. Aurora ainda respirava com dificuldade quando percebeu Lia se aproximando com o pano e a bandeja para recolher o que havia quebrado. A jovem milionária levantou o queixo, afiando o olhar como fazia sempre que sentia alguém ultrapassar o limite que ela mesma impunha ao mundo. Havia um silêncio carregado no salão, todos esperando, quase prevendo, o próximo ataque. Quando Lia se abaixou para pegar os cacos de vidro, Aurora deu um passo à frente e soltou uma risada curta, fria, que fez alguns clientes estremecerem. "Você não vai dizer nada? Vai ficar aí, parecendo uma coitadinha?", provocou, tomando cuidado para que todos ouvissem. Era sua forma preferida de recuperar o controle e humilhar alguém mais fraco. Mas Lia não se mexeu. Não desviou o olhar. Não pediu desculpas. Ela apenas se levantou lentamente, segurando os pedaços de vidro com cuidado, e respondeu com a voz mais calma que Aurora jamais ouvirá: "Eu não sou sua inimiga." A frase caiu no ar como algo absurdo. O salão inteiro ficou ainda mais quieto, como se não esperasse que alguém ousasse responder a Aurora com tanta serenidade. E pela primeira vez, a jovem não soube o que fazer. Seu rosto perdeu a expressão arrogante por um breve segundo, e o suficiente para revelar algo por trás da máscara, e exaustão, medo,
talvez até dor. Bruno Tavares, o gerente, correu para intervir, quase tropeçando nas próprias palavras. Lia, por favor, não incentive confusão. Peça desculpas. A senhorita Aurora é uma cliente importante. Mas Lia não pediu. Ela apenas encarou Aurora de forma íntegra, sem submissão, mas também sem agressividade. E naquele olhar Aurora encontrou algo que não sabia lidar, alguém que não queria se defender, se justificar ou se curvar, e ainda assim não queria feri-la. Edmundo, observando de sua mesa, inclinou-se para a frente. Era como se finalmente estivesse presenciando a filha sendo tocada por algo real, e não luxo, não medo, não bajulação, mas humanidade. Ele viu nos olhos de Aurora um brilho que não via há meses, confusão misturada com alívio. Aurora abriu a boca para retrucar, mas nada saiu. Sua postura enrijecida diminuiu um pouco. A respiração ficou menos tensa. E enquanto Lia recolhia os últimos cacos do chão, a menina milionária, pela primeira vez naquela noite, não estava tentando explodir. Lia havia acalmado Aurora. Algo que ninguém, e nem o próprio pai, conseguirá fazer. E todos viram isso acontecer, atônitos, sem entender como uma garçonete comum havia feito o impossível. Quando o restaurante finalmente fechou, o cansaço parecia pesar sobre todos e menos sobre Edmundo Vasconcelos, que aguardava perto da entrada como alguém que carregava uma decisão urgente. Lia terminou de limpar sua última mesa, tirou o avental e respirou fundo antes de seguir para a saída. Não esperava encontrá-lo ali, muito menos sozinho, com um olhar que misturava preocupação e esperança. Preciso falar com você, disse Edmundo, sem rodeios. Sua voz era baixa, mas havia uma urgência contida que fez Lia endireitar a postura. Ela assentiu e o acompanhou até um canto discreto do salão, agora silencioso. Do lado de fora, as luzes do estacionamento refletiam na vidraça, criando sombras tremidas ao redor deles. Hoje, você fez algo que ninguém conseguiu fazer com minha filha, começou ele. Aurora não reage assim a ninguém. Você a desarmou. Fez ela parar. Lia não sabia o que responder. Não tinha feito nada especial, pelo menos não em sua visão. Apenas viu dor onde todos só enxergavam arrogância. Edmundo continuou, e eu queria pedir que você considere trabalhar temporariamente conosco. Não como funcionária, não como babá. Mas como uma presença. Uma espécie de acompanhante emocional. Aurora precisa de alguém que ela não enxergue como ameaça. A proposta pairou no ar. Lia sentiu o peso imediato daquelas palavras. Trabalhar para um milionário estava muito além de suas expectativas e de suas condições. Ela pensou na avó, Dona Carminda, esperando por ela em casa com seus remédios caros. Pensou nas contas acumuladas sobre a mesa. Pensou no medo constante de não conseguir sustentar as duas. Eu não sei se posso, respondeu com sinceridade. Minha avó está doente. Eu trabalho demais. E... Ela hesitou, buscando as palavras certas. Não sei se sou a pessoa certa para isso. Nem conheço a sua filha. Mas ela reagiu a você, insistiu Edmundo. Isso não acontece. Não mais.
O silêncio entre eles foi interrompido por algo que fez Lia estremecer, um reflexo rápido atrás da porta do corredor. Uma sombra. Um rosto. A Aurora. A jovem estava escondida parcialmente atrás da parede, observando. Não havia arrogância em sua expressão agora, e havia medo. Como se estivesse receosa de ouvir sua vida sendo discutida, ou como se antecipasse uma decisão que poderia mexer com ela profundamente. Os olhos de Aurora e Lia se cruzaram por um segundo, e Lia viu algo que a desmontou, vulnerabilidade pura. Uma súplica silenciosa que nem mesmo Aurora parecia perceber que fazia. Lia desviou o olhar, sentindo um aperto no peito que não sabia explicar. Edmundo, percebendo a mudança de expressão da garçonete, também se virou por instinto, mas Aurora já tinha desaparecido no corredor escuro, como um segredo fugindo antes de ser revelado. Quando Lia voltou a encarar Edmundo, a dúvida ainda estava ali e mais a compaixão também. Algo em Aurora, algo frágil e escondido, chamava por ela. E pela primeira vez naquela noite, Lia cogitou dizer sim. Lia chegou à mansão Vasconcelos numa manhã nublada, quando o céu parecia combinar com o clima emocional que ela carregava desde a noite anterior. A entrada imponente, os mármores claros, a fonte cintilante no centro do pátio, e tudo ali gritava riqueza. Mas ao atravessar a porta principal, Lia sentiu algo inesperado, um silêncio pesado, quase desconfortável. Luxo demais, vida de menos. Zuleide Ramos, a governanta, a recebeu com um sorriso educado, porém cansado. Sua postura rígida, a roupa impecável e os olhos marcados por noites mal dormidas denunciavam uma rotina difícil. Seja bem-vinda, Dona Lia. Vou mostrar onde você vai trabalhar, e o que pode esperar, disse ela, guiando-a pelos corredores amplos e frios da casa. Só para você saber, muita gente já tentou lidar com a senhorita Aurora. Psicólogos, terapeutas, acompanhadoras, todos desistiram. Lia parou por um instante. Por quê? Perguntou. Zuleide suspirou longamente. Porque ela não confia em ninguém. E porque algo mudou nela nos últimos meses. Ela ficou inquieta. Assustada. Como se esperasse algo ruim acontecer. As palavras ficaram ecoando na mente de Lia enquanto subiam as escadas. Quando a porta do quarto de Aurora se abriu, o impacto foi imediato. O ambiente era luxuoso, mas desorganizado, cortinas fechadas, roupas jogadas, livros abertos no chão. Aurora estava sentada na cama, encolhida, como se o quarto fosse grande demais para o tamanho da sua solidão. A primeira conversa foi curta, quase silenciosa. Aurora evitava olhar diretamente para Lia, e quando olhava, havia ali um cansaço profundo, como se ela lutasse contra algo dentro da própria cabeça. Mais tarde, Zuleide sugeriu uma caminhada no jardim. Aurora concordou sem entusiasmo, mas acompanhou Lia entre as palmeiras altas e os caminhos de pedra. A tranquilidade do espaço parecia acalmá-la, até que não mais. De repente, Aurora parou, virou-se bruscamente e agarrou o braço de Lia com força. Você viu? Sussurrou, com a respiração presa. Tem alguém me vigiando. Sempre tem. Eles acham que eu não percebo. Lia olhou ao redor e nada além de árvores e o som distante da fonte. Quem, Aurora? Quem está te vigiando?
A jovem começou a tremer. Seus olhos estavam arregalados, perdidos, e por trás da pele pálida havia marcas evidentes de noites mal dormidas. Olheiras profundas, mãos frias, postura encolhida. Lia percebeu, em aquilo não era arrogância. Era medo. Eles querem me pegar, querem me calar, murmurou Aurora, envolvendo os braços ao redor do próprio corpo, como quem tenta se proteger do mundo e de si mesma. Lia se aproximou devagar, com a mesma calma firme que a guiara no restaurante. Eu tô aqui. Você não está sozinha. Aurora a encarou com uma mistura de surpresa e desconfiança, como se não soubesse se podia acreditar. Mas por um único instante, seu corpo relaxou um pouco, quase imperceptivelmente, mas relaxou. E enquanto Lia a acompanhava de volta para dentro da mansão, uma sensação inquietante crescia em seu peito, e Aurora não estava apenas emocionalmente instável. Ela parecia viver sob o peso de um segredo que poderia destruir qualquer pessoa. A confiança entre Lia e Aurora começou a nascer de forma lenta, quase tímida, como um fio de luz entrando por uma janela que há muito tempo permanecia fechada. Lia não forçava conversas, não fazia perguntas invasivas, apenas permanecia presente, oferecendo aquele silêncio acolhedor que Aurora parecia não encontrar em nenhum outro lugar. E foi justamente nesse silêncio que Lia começou a perceber detalhes que ninguém antes tinha notado. Certa tarde, enquanto arrumavam o quarto juntas, em algo que Aurora raramente permitia, Lia encontrou, quase escondido entre roupas e livros, um pequeno caderno com capa azul escura e um cadeado de metal. Era discreto, mas chamava atenção pela forma cuidadosamente protegida como estava guardado. Quando Lia esticou a mão apenas para colocá-lo sobre a mesa, Aurora reagiu como se tivesse sido tocada por uma brasa em chamas. Não toca nisso, gritou, puxando o caderno com tanta força que seus dedos chegaram a tremer. Lia recuou imediatamente. Mas o que mais a impressionou não foi o grito, e sim o pânico absoluto no rosto da jovem. Aurora respirava rápido, como se estivesse defendendo algo vital, íntimo demais, perigoso demais. E toda vez que o assunto voltava, mesmo de maneira indireta, Aurora mudava. Seu olhar ficava distante, o corpo rígido, a voz mais baixa, quase trêmula. Era como se aquele caderno fosse a fronteira entre a menina explosiva que todos conheciam e a menina assustada que Lia começava a descobrir. Foi nesse clima delicado que Bruno Tavares apareceu, sem aviso prévio, na manhã seguinte. Ele surgiu no portão da mansão com um sorriso ensaiado, alegando querer saber se Lia estava se adaptando bem ao novo trabalho. Lia ficou surpresa, e Bruno nunca se importara tanto assim com sua vida, e mais antes que pudesse responder, Aurora entrou no corredor e viu o gerente. O efeito foi imediato. Aurora empalideceu, recuando como se tivesse encontrado um predador. Seus olhos se arregalaram de medo puro, e suas mãos buscaram o caderno trancado, que estava perto dela na mesa. Lia percebeu o movimento. Percebeu o tremor. Percebeu o pavor. Bruno, confuso, deu um passo em direção a ambas. Aurora, está tudo bem? Mas Aurora estava petrificada. Se encostou na parede como se quisesse desaparecer dentro dela. A respiração acelerada voltou, mais forte do que antes, e sua voz saiu quase inaudível. Por favor, tira ele daqui. Lia colocou-se ao lado dela, instintivamente, como um escudo silencioso. Bruno,
agora não é um bom momento, disse, tentando manter a calma. O clima no corredor se tornou tenso, espesso, quase claustrofóbico. Bruno observou as duas com um olhar curioso demais, algo entre ofensa e suspeita, antes de finalmente dar meia volta e ir embora. Quando a porta se fechou atrás dele, Aurora deslizou pelo chão, abraçando o caderno trancado como quem protege a última parte de si mesma que ainda ninguém conseguiu roubar. Lia ajoelhou-se ao seu lado, sentindo no próprio peito o peso daquele medo incompreensível. E naquele instante, com Aurora tremendo entre seus braços, Lia teve a certeza de que aquele caderno escondia uma verdade, e que essa verdade estava assombrando a vida da jovem muito antes de sua chegada à mansão. A tensão, agora, era impossível de ignorar. Aurora não temia qualquer pessoa. Ela temia alguém. E Lia começava a desconfiar que aquele alguém estava muito mais perto do que todos imaginavam. A madrugada parecia mais pesada que o normal quando Lia despertou com um pressentimento estranho, como se algo na mansão tivesse se deslocado silenciosamente, de forma errada. O corredor estava escuro, e o ar, frio demais para aquela hora. Ao passar diante do quarto de Aurora, Lia percebeu a porta entreaberta e um detalhe que imediatamente apertou seu peito. Aurora nunca deixava a porta assim. Lia empurrou devagar e encontrou o quarto vazio. A cama desfeita. O caderno azul desaparecido. A janela dos fundos aberta. Aurora havia fugido. Sem pensar duas vezes, Lia pegou um casaco, desceu as escadas e saiu pela porta lateral, atravessando a neblina da madrugada. O único lugar para onde Aurora poderia correr era para onde ela se sentia menos observada. O restaurante. Quando Lia entrou pelos fundos, encontrou a jovem sentada no chão, encostada na parede, com os joelhos encolhidos e os braços envolvendo o corpo. A luz fraca da cozinha fazia suas olheiras parecerem ainda mais profundas. O caderno estava junto a ela, apertado contra o peito. Você veio atrás de mim, murmurou Aurora, com a voz quebrada. Claro que vim, respondeu Lia, se ajoelhando ao seu lado. O que está acontecendo com você? Por que fugir assim? Aurora respirou fundo, tremendo como se fosse desabar novamente. Tem algo errado dentro da empresa do meu pai. Algo que eu vi. Algo que eu não devia ver. Lia sentiu o coração acelerar. O que você viu, Aurora? A jovem olhou para o caderno trancado e depois para o nada, como se revivesse algo terrível. Arquivos. Conversas. Nomes. E uma ameaça. Uma ameaça feita por alguém que trabalha com ele. Sua voz se tornou um sussurro desesperado. Eu não sei em quem confiar. Não sei se meu pai sabe. Ou se ele faz parte. Antes que pudesse continuar, Aurora começou a chorar de forma descontrolada. Suas mãos tremiam, a respiração falhava. Lia tentou acalmá-la, abraçando-a com cuidado, mas a jovem parecia despencar dentro de si mesma, como se estivesse carregando um peso impossível de suportar. Foi então que a porta bateu com força. Edmundo Vasconcelos entrou, desesperado, a roupa desarrumada como quem saiu correndo de casa. Aurora! Meu Deus, Aurora! Mas quando tentou se aproximar, a filha virou o rosto bruscamente, escondendo-se atrás de Lia como uma criança assustada.
Não olha para mim, gritou Aurora, soluçando. Eu não sei se posso confiar em você. Edmundo parou no meio do salão vazio, como se tivesse levado um golpe invisível. O choque, a dor, a incapacidade de compreender em tudo se estampou em seu rosto. Ele ergueu as mãos, tentando se aproximar com cautela, mas Aurora apenas se encolheu ainda mais, recusando qualquer contato. Lia sentiu a tensão cortar o ar como uma lâmina. Entre pai e filha havia agora um abismo profundo e feito de segredos, medo e silêncio. Aurora, eu jamais faria mal a você, murmurou Edmundo, quase implorando. Mas a jovem não respondeu. A madrugada avançava, e ali, naquele restaurante vazio, ficava claro que algo muito mais sombrio estava acontecendo. Algo que ultrapassava brigas familiares, explosões emocionais ou mal-entendidos. A Aurora estava fugindo não apenas de alguém? Estava fugindo de uma verdade que poderia destruir todos eles. Lia passa os dias tentando reorganizar sua própria vida enquanto trabalha para ganhar a confiança de Aurora, mas nada a prepara para o que está prestes a descobrir. Depois de noites mal dormidas e conversas fragmentadas com a jovem, Lia reúne pequenas peças e frases soltas, tremores involuntários, silêncios abruptos, até perceber que Aurora não está imaginando coisas. Algo realmente a assombra. A oportunidade de confirmar isso surge quando Lia, enquanto ajuda a governanta Zuleide Ramos a organizar a biblioteca da mansão, encontra uma pasta esquecida entre os livros antigos. Papéis amarelados, assinaturas que não combinam, números alterados às pressas. Ela não entende tudo, mas reconhece imediatamente o nome que mais aparece entre os documentos, Henrique Miller, o braço direito de Edmundo, homem de confiança irrestrita do empresário. Seu coração dispara. A Aurora estava certa. Aquilo era grave e perigoso. No início da noite, Lia reúne coragem e vai até o escritório de Edmundo. Ele está cansado, tenso, lutando para entender a distância crescente da filha. Lia mostra alguns documentos e tenta explicar que algo estranho está acontecendo, mas Edmundo parece dividido. Seu rosto alterna entre preocupação e descrença. Henrique trabalha comigo há 15 anos, e ele murmura, apertando o papel entre os dedos. É impossível que esteja envolvido nisso. Impossível, ou difícil demais de aceitar? Lia pergunta com cuidado. Mas antes que Edmundo possa responder, passos firmes ecoam pelo corredor. Henrique Miller aparece na porta da mansão, mais cedo do que o habitual, e com um semblante frio que faz o ar pesar. Ele lança ali um olhar avaliativo e, sem disfarçar, pergunta: Fiquei sabendo que você anda muito próxima da Aurora. Isso é recomendável? Ou está tentando influenciar a menina contra mim? O tom não era de preocupação, era de ameaça velada. Lá em cima, Aurora observa tudo da escada, as mãos tremendo. A culpa que carrega, o segredo que ainda não teve coragem de contar, cresce como um nó sufocante. Ela sabe que, se falar, tudo mudará e talvez ninguém esteja preparado para a verdade. A pressão emocional atinge o limite, e Lia percebe, e não é apenas Aurora que está em perigo. Todos estão. A tensão dentro da mansão Vasconcelos aumentava a cada dia. Henrique Miller, sorrateiro e calculista, começava a mover suas peças com precisão. Pequenos rumores começaram a circular na empresa e Lia estaria influenciando a Aurora de forma negativa,
questionando decisões, causando distrações. Mensagens distorcidas chegaram aos ouvidos de Edmundo, que, já dividido entre confiar em seu funcionário mais antigo e proteger a filha, começou a se sentir inseguro. A lealdade e confiança que Edmundo nutria por Henrique estavam sendo manipuladas contra ele. Aurora, por sua vez, percebia tudo com clareza. Lia, que tinha sido seu porto seguro e única presença constante de apoio, começou a receber olhares suspeitos, instruções maliciosas e indiretas irritantes de Henrique. Cada vez que isso acontecia, Aurora sentia uma pontada de culpa. Se Lia estava sendo prejudicada, era por sua causa. Ela tentou interceder, mas sua instabilidade emocional tornava cada palavra difícil de pronunciar. Um simples protesto se transformava em lágrimas, gritos e recuos repentinos. Aurora queria ajudar, mas parecia que cada ação sua só piorava a situação. Enquanto Lia lidava com a manipulação de Henrique e o silêncio cauteloso de Edmundo, recebeu uma proposta inesperada: retornar ao restaurante como gerente. Era uma oferta segura, com estabilidade e reconhecimento, uma saída fácil de toda a tensão e perigo que sentia na mansão. Por um instante, pensou em aceitar. A vida de Lia nunca fora fácil, em dívidas, responsabilidades com a avó doente, noites de trabalho intermináveis, e a proposta era tentadora. Mas então seu olhar encontrou Aurora, sentada no corredor da mansão, abraçando o caderno azul, com os olhos marejados e cheios de medo. E Lia percebeu que a jovem precisava dela mais do que nunca. Ela suspirou, sentindo o peso da decisão. Cada passo na mansão agora era um ato de coragem, cada palavra, uma ponte sobre águas turbulentas. E Lia, embora cansada e assustada, decidiu ficar. Porque Aurora não precisava de alguém que apenas a observasse de fora. Ela precisava de Lia ao lado dela, enfrentando os obstáculos e o jogo cruel de Henrique juntos, mesmo que isso significasse arriscar tudo. A batalha silenciosa estava apenas começando, e cada movimento importava. A atmosfera na mansão estava carregada de tensão quando Aurora finalmente tomou coragem. Sentada no chão do quarto, com o caderno azul trancado apertado contra o peito, ela respirou fundo, lutando contra o tremor nas mãos. Lia estava ao seu lado, oferecendo silêncio e presença, como sempre fizera. É hora, e eu preciso te mostrar, Lia, murmurou Aurora, com a voz baixa, quase sussurrante. Hesitou por um instante, antes de abrir o cadeado e folhear as páginas. Cada folha continha anotações detalhadas em datas, nomes, e pequenas observações sobre movimentos de documentos e contratos que ela, por acaso, havia presenciado Henrique manipulando dentro do escritório do pai. Eram provas de que o braço direito de Edmundo estava distorcendo a verdade, colocando em risco a reputação de toda a família. Lia leu atentamente, o coração batendo acelerado. O medo de Aurora não era imaginário. Henrique estava realmente envolvido em algo perigoso e traiçoeiro. Ela sabia que precisava convencer Edmundo a enfrentar a realidade antes que fosse tarde demais. Quando Lia apresentou o caderno ao pai, Edmundo inicialmente reagiu com incredulidade. Henrique? Mas ele é meu homem de confiança, impossível. Pai, você precisa olhar para os fatos. Aurora viu, anotou, não é invenção. Ele está manipulando tudo há meses, insistiu Lia, com firmeza. Edmundo respirou fundo, sentindo uma mistura de raiva, traição e medo.
Cada página virada parecia abrir uma ferida em sua confiança. Ele percebeu que o homem em quem mais confiava poderia ter colocado tudo a perder, e a filha, que sempre julgara temperamental demais, estava certo o tempo todo. Quando Henrique apareceu inesperadamente na mansão, tentando manter seu sorriso frio e convincente, Edmundo finalmente confrontou-o. O embate emocional foi intenso, com palavras carregadas de decepção, acusações e incredulidade. Henrique tentou se justificar, mas a evidência era irrefutável. Enquanto Lia observava, Edmundo olhou para Aurora de maneira diferente. Pela primeira vez em meses, ele viu além da raiva e da rebeldia da filha. Ele viu medo, inteligência e coragem. Ele percebeu que, apesar de tudo, ela sempre tentará protegê-los, e mesmo que ninguém tivesse prestado atenção. E naquele instante, uma nova percepção se formou: Aurora não era apenas a filha difícil e explosiva que ele conhecia. Ela era alguém que merecia ser ouvida, compreendida e valorizada. Pela primeira vez, pai e filha compartilhavam algo além do medo e da frustração, e a verdade. O dia em que Henrique finalmente foi confrontado na mansão marcou o início de uma nova era para a família Vasconcelos. Com Lia ao lado de Aurora, Edmundo reuniu todos os documentos e provas que a jovem havia anotado em seu caderno. Henrique, surpreso e sem saída, teve que reconhecer sua manipulação e se afastar da empresa, sob a supervisão direta de Edmundo. Cada passo da ação foi meticulosamente planejado, e Lia permaneceu firme, apoiando tanto Aurora quanto Edmundo, guiando-os através do turbilhão de emoções e desafios que a situação apresentava. Após a saída de Henrique, a mansão começou a respirar um ar diferente. Aurora, embora aliviada, ainda carregava o peso de meses de medo e ansiedade. Lia incentivou a jovem a procurar apoio psicológico, lembrando-a de que enfrentar traumas não significava fraqueza, mas coragem. As sessões começaram tímidas, mas com o tempo Aurora passou a falar mais abertamente sobre seus medos, suas inseguranças e os segredos que havia guardado sozinha. Lia estava sempre presente, não apenas como acompanhante, mas como amiga e guia, ajudando Aurora a compreender suas próprias emoções e a reconstruir sua confiança. Com o passar dos dias, a transformação de Aurora tornou-se visível. A jovem, antes explosiva e retraída, começou a se abrir, sorrir e se relacionar com as pessoas ao seu redor de maneira mais saudável. Sua relação com Edmundo, que antes estava marcada pela distância e incompreensão, começou a renascer. Pai e filha encontraram um novo equilíbrio e diálogo, paciência e compreensão mútua substituíram gritos e frustrações. Edmundo, reconhecendo o papel fundamental de Lia nessa mudança, a chamou em seu escritório uma tarde. Com sinceridade e gratidão, ofereceu-lhe uma oportunidade de futuro e uma posição de confiança e estabilidade dentro da própria mansão e empresa, reconhecendo que Lia era a única pessoa capaz de tocar o coração da filha. E assim, a família Vasconcelos encontrou leveza e esperança. O passado turbulento deu lugar à reconciliação, e cada abraço, cada sorriso compartilhado simbolizava não apenas a vitória sobre Henrique, mas a vitória sobre o medo, a solidão e os segredos que quase os destruíram. Lia, Aurora e Edmundo seguiram juntos, unidos por confiança, amor e uma nova perspectiva de futuro.